grabar nesse computador. Então, boas tardes. Na classe de hoje vamos a ver uma ferramenta de análise de sistemas em laço cerrado, basado na informação do sistema em laço aberto. Tá? Não sei se entende esses dois conceitos, que é o lugar geométrico das raízes. É uma ferramenta gráfica. Recuerdem que grande parte desse curso do domínio da frequência é baseado na teoria que foi desenvolvida na década de 30 ou 40 do século passado, quase 100 anos atrás, e no qual as ferramentas que tinham para poder analisar os sistemas de controle eram que tipo de ferramenta? Computacional? Numérica? O que creem vocês? 1930, 1940, ¿qué herramientas haviam para resolver problemas? Métodos numéricos y tabulaciones, ¿De diría. qué? Y unas tabulaciones de unos valores, porque, Umas por tabulações, ejemplo, o numérico era super restritivo, não? Porque o numérico que hablamos hoje é quase todo computacional. Em geral, grande parte dos métodos que tinham eram gráficos, não? porque, por ejemplo, me acuerdo que un profe me decía que para el logaritmo natural tenían una tabla con valores. Exatamente, tinha uma tabla Había de que pasar con esa logaritmo tabla. e aí usavam essa tabla, exatamente. Então, em geral, então se tinham como essas tabulações, ou seja, grandes tablas com grande resultado, ou para ser mais fácil, métodos gráficos, sim? Então, as ferramentas que usamos acá, que é tanto o lugar geométrico quanto o diagrama de Bode, são ferramentas gráficas para analisar o comportamento do sistema em laço cerrado. Bien? Se vocês veem, quando utilizamos agora variáveis de estado, os métodos não são gráficos, os métodos já são mais matemáticos, não? E depois mais computacionais, porque já estamos na década de 60, então já há o desenvolvimento de computador, de máquinas de cômputos ou computadores, e aí outras ferramentas também matemáticas que agora são usadas para analisar o sistema de controle. Tá? Isso é dando um contexto histórico. Bueno, aí a diapositiva do semestre passado está na página do curso, podem abrir ela mesma. Vou compartilhar pantalla, então. Tenho que colocar no modo de apresentação. E aí, compartilhar. Opa. Estão vendo a pantalla, a apresentação, não? Sim, professora. Sim. E agora não me aparece a mim? Não, não, deve estar abaixo aqui. Deixa eu ver. Aparece a mim, pero não a ustedes. Quer dizer, aparece a ustedes, pero não a mim. Não sei por que caminhou acá. Tá. Então, o objetivo dessa classe é interpretar o lugar geométrico das raízes, sim? Quem leu o texto já deve ter uma noção do que seria isso. Estão vendo a apresentação ou não? Agora não. Não. Ahora no. Espera um minuto. Ai, não me permite isso. Tá. Aqui. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora entendi porque não podia. Tá. Então, se aqui interpretar o lugar geométrico das raízes. Então, primeiro que vamos a interpretar, depois construir, aprender a construí-lo e depois fazer a sintonia de controladores. O que vamos a ver nessas duas primeiras classes vai ser os dois primeiros pontos, interpretar e construir. Bibliografia. Notem que acá não coloquei o livro do Agata. Por quê? Porque encontro que o livro do Agata não é muito claro para esse sistema. Bien? Então, o que colocamos acá é o livro do Kuo, porque encontro que o capítulo 8 da sétima sessão, ou qualquer outra que busquem o lugar geométrico das raízes, está muito mais claro. Bien? E, además, tem esse material da Universidade Autônoma de León, tá? Do professor José Rocha, que está muito claro, explica muito claro e tem muitos exemplos. Eu creio, então, que é um bom material para também entender o lugar geométrico das raízes. Bien? Te dejo esses dois materiais para que vocês revisem, correto? Bueno, o que vamos estar trabalhando hoje? Vamos estar trabalhando
o que digo um exemplo. Esse é um sistema de controle, sim? Esse é meu sistema de controle e vou encontrar e vou dizer aqui que esse sistema tem a ganância K, aqui eu tenho uma G1 de S, sim? E vou assumir que G1 de S vezes G, isso seria mi G de S. Tá claro? Simplesmente por simplificação, sim? Tá? Então, a pergunta que quero fazer, que passa com a resposta do sistema I de S em laço cerrado, notem que aqui está em laço cerrado, quando a ganância K varia de 0 a infinito. Então, o que eu quero ser? Essa ganância K pode tomar qualquer valor entre 0 e infinito, correto? O que passa com esse sistema quando K varia de 0 a infinito? Em laço cerrado. Como será que vai ser I de S? Alguém tem alguma ideia? Alô? Não? Nada? Tá. O que crê? Crê que quando K vai para infinito, o sistema continua estável, vai ser inestável? O que passa com esse sistema? Yo pienso que va a ser estable. Continua estável, Sebastião. Ok. Tem alguma noção por quê ou simplesmente é intuição? Meramente por la simplificación de los bloques. La ecuación Simplificação. cuadratura. Claro, por la simplificación de los bloques va a quedar un K en el denominador. Sim. Entonces, de ahí me hace imaginarme que gracias a eso se va a ser estable. Vai ser Nesse estável. caso. Tá. Bueno, alguém mais tem algum comentário, não? Não? Então, primeiro vamos entender o que é a função de laço aberto. Aqui eu podia ter um outro bloco que vou chamar AT de S. Sim? E esse AT de S aqui, quanto vale nesse caso? 1. 1. Quando não aparece, dizemos que o AT de S é igual a 1. Pero se imaginamos que aqui tem um AT de S, qual seria a função de transferência em laço aberto? A função de transferência em laço aberto é quando eu abro o laço e quedo com a minha função sem esse laço cerrado. Sim? Pero abro esse laço. Então, a minha função de transferência de laço aberto seria o quê? Seria G de S vezes AT de S. Tá correto? Essa é a minha função de transferência em laço aberto, e isso é igual a quem? Não sei se alguém chegou. Não. Perdão, alguém escreveu algo aqui? Lag? No entendi. Se cayó por un momento el video, profe. Como que estaba hablando y se cortó, se quedó pegado. Tá, é que tá a minha internet mala, para variar. Deixa eu cambiar para o celular. Um problema sério do VTR. Tá bem a hora? Me escutam bem? Sí, profe. Sim? Tá. Então, essa é a minha função de entender. E quem é G de S para mim? Opa. Quem é G de S? G de S aqui eu disse que era K por G1 no de S, não? Então, essa minha função aqui seria K, G1 no de S, por AT de S. Sim? Então, essa é a minha função de transferência em laço aberto. Estão todos de acordo aqui? Sí, profe. Sí. Sim? Essa é a minha função de transferência em laço aberto. É quando eu abri o laço. Esse é o meu conceito. Qual é a função de transferência em laço cerrado? Laço cerrado é quando eu pego a função I de S sobre R de S, e isso vai me ser quanto? Então, aqui eu vou botar uma G, laço aberto, LA. E aqui eu vou botar uma G, laço cerrado, LC. Tá? Então, minha G de laço cerrado é I de S, G de S. Profe, pero ¿por qué? Pergunta? Sí, profe, ¿por qué está presente HDS en la función del lazo abierto? Si HDS es como parte justamente del lazo cerrado. HDS? Não. É que aqui tem dois tipos, isso é a nomenclatura que quero ser. Aí a função de transferência de trajetória direta. Qual é a função de trajetória direta? Seria I de S, K, G de 1 de S e E de S. Essa é a função de transferência de trajetória direta. Tá claro? Tá? Quando laço aberto, que implica que abriu o laço, e a hora eu vou ter isso. R de S
mais, aqui dá o mesmo, E de S, K, tá? G de 1 de S, I de S, AT de S, e aqui eu vou ter outro sinal, que eu vou chamar I gorro de S. Tá claro? Então, o laço aberto é quando eu abro no laço, eu simplesmente pego esse ponto e lo abro. Tá claro? Profe, Então, se eu tenho a se- multiplicação aqui, tanto da ganância, tanto da planta, como da função de transferência do sensor. Diga, Gonçalo. Profe, que justo cuando explicó como que se cortó de nuevo y apareció todo el dibujo desde cero y muy rápido. Tá, espera um minuto que eu tenho que fazer Profe. algo aqui. Um minuto. Que eu tenho Es que... que lo que puede hacer es solo... Espera, não, que agora tenho que não havia cambiado a internet, agora estou cambiando. Profesora, ¿y se apaga su video para que así Sim, vou tenga apagá-lo mejor também, um minuto. É que queria deixá-lo prendido, pero porque temos estudiantes que têm problema de audição e necessitam ver, pero não nesse curso, nos cursos posteriores. Espera que está conectada. Tá. Pero vou apagar meu vídeo. Tá? Apaguei o vídeo. Estão vendo na pantalla ainda ou não? no, profe. Não, tá. De novo, compartimos a pantalla aqui. Um minuto. Agora sim, não? Bem? Ahora sí. Sí. Ahora sí, profe. Tá. Disseram que não viram acá, não? Essa parte não viram. Vamos borrá-la. Não posso, não me permite borrar, que raro. Tá. Oi, desculpa. Em que aperto algo, aparece outra coisa. Tá. Então, o que vocês não viram foi acá, não? Tá. O que vocês não viram foi isso, não? R de S, que é isso acá? Simplesmente abrir esse laço, sim? Então, aqui ficou R de S, o mesmo E de S que estava arriba, a ganância K, a planta R1 de S, a saída E de S, AT de S, e esse vetor aqui que eu estou dizendo, I de S com esse símbolo aqui. Eu vou botar I tilde de S, correto? Sim? Então, o que passa acá? Essa é a função de transferência de laço aberto, que tenho a ganância, a planta e o sensor. Bem? Essa função de transferência I de S, E de S, é o que chamamos de função de transferência de malha direta. Tá? Não é a função de laço aberto, é a função de transferência de malha direta. Tá claro? Sí, profe, ahí sí. Aí tem uma questão de notação. Então, temos a minha função de transferência de laço aberto. Acá, a função de transferência de laço aberto e de laço direto são a mesma, porque AT de S é igual a 1. Notem isso, não? Sim? Sí, profe. Pero não sempre vai ser, depende de AT de S. Bem? Função de transferência em laço cerrado. Tá? Então, qual seria a função de transferência de laço cerrado? Quem pode me dizer como seria essa função? Alô? Tendría que ser KG1 de S KG1 de S. dividido 1 más Uhum, KG1 de S uhum. por HDS. Por HDS. Sim? Isso nada mais é os que tinham uma fórmula que memorizaram o semestre passado, não? SMGDS, SMGDS, K, AT1DS. Tá claro? Sim? Então, essa é a minha função de transferência em laço cerrado. Quem são os polos dessa função de transferência? Como eu calculo os polos dessa função de transferência? El denominador tiene que igualarlo a cero. O denominador tenho que igualar a zero, não? Esse é o denominador. É o denominador dessa função. Tenho que igualar a zero. Sim? E o denominador dessa função é igual a zero, como eu chamo? Equação característica. Sim? Então, daqui
eu chego à minha equação característica, que isso é o mesmo que o denominador igual a zero da função de transferência em laço cerrado. Sim? Denominador igual a zero. Então, isso vai me dar o quê? A equação característica. E qual é a equação característica? 1 mais K, reúno de S, at de S igual a zero. Tá claro? Sim? Sí, profe. Então, essa é a equação característica, correto? Pero aqui eu dei uma função. Então, eu sei quanto vale at de S e G1 de S. Tá vendo? Sim? Então, se poderíamos substituir todo a K, vamos substituir com um lápis, então, verde. Verde. Então, mi G de S, quanto vale isso? Isso vale 1, sim? Me queda un minuto, mami. Estou em classe. Tiempo. Tá? Então, perdão. Então, que passa cá? G1 de S é igual a, quê? A quanto? 1 sobre S por S más 4. 1 sobre S. Então, aqui ficaria 1 sobre S, S mais 4. Tá claro? Estão entendendo o que eu estou sendo? Então, G1 de S é 1 sobre S mais 4, isso é 1 e o K é K. Então, se a K eu posso substituir a K, não? Sim? Então, a K também ficaria K sobre 1 sobre S, S mais 4. E a K que daria quanto? Essa função característica queria 1 mais K. Poderia colocar isso. S mais 4. Isso vezes isso igual a zero. Estão de acordo? Sim? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Mami, ¿qué decías? ¿Me da más tiempo? Sim. Tá. Um minuto. Tá. E... tá. Então, o que tenho aí? O que tenho aqui? 1 mais S igual a zero. Então, quais seriam as raízes, os polos do meu sistema? Acá nesse sistema. Quais seriam os polos em laço aberto? Quais seriam os polos? A função de transferência em laço aberto seria qual? Vou colocar aqui. Então, a função de transferência em laço aberto seria quanto? K sobre S, S mais 4. Estão de acordo, não? Sim? Sí. Isso implica que quais são os polos em laço aberto? 0 Es igual a 0 y menos 4. Então, os polos são S igual a 0, vou botar esse asterisco, e S igual a menos 4. É uma função de segunda ordem, tenho que ter 2 polos. Sim? O que passa agora com a equação característica que me dá os polos dessa função em laço cerrado? Quais seriam os polos agora? Quais seriam os polos? Sim? Os polos são as raízes da equação característica, não? Sim? Então, mis polos são o valor que garante que 1 mais K sobre S, S mais 4, igual a 0. Então, correto? Isso implica o quê? O que tenho acá? Resolva essa equação, não? O que vai me dar aqui? S ao quadrado mais 4S mais K igual a 0. Estão de acordo? Sí, profe. Sí, profe. Os polos são os valores da equação característica. Tá? Que informação me dá os polos de meu sistema? Si es que es estable o no el Ou sistema. não estável? Para ser estável, onde deveriam estar os polos do sistema? En el plano izquierdo, No semiplano, a parte real no semiplano esquerdo. A pergunta Claro. que se hace aqui, nota, esse é o sistema em laço aberto e os polos são 0 e menos 4. O sistema em laço aberto ele é estável, que ele é? Marginalmente estável. Ele tem um polo na origem, não? Então, ele é marginalmente estável. Dependendo da entrada, ele vai ser estável ou não, tá? E
um sistema da função de transferência em laço cerrado, aqui ele vai ser estável quando? Quando os dois polos têm parte real negativa. O que passa quando K varia de 0 a infinito? De 0 a infinito. O que passa quando K varia de 0 a infinito? O que creem vocês? Cambiar los polos. Uhum. Tá? Vamos voltar aqui. Polos do sistema em laço cerrado. Então, vamos calcular nessa parte a equação característica. Correto? Parece que eu não borrei aqui. Deixa aqui. Então, polos do sistema, vou passar para a mesma equação que teníamos, a equação característica. A equação característica me diz aqui. Como era a equação característica? Era S ao quadrado mais 4S mais K igual a 0. Sim? Tá? O que passa? Vamos fazer uma tablita aqui. Vamos botar K e vamos botar o valor dos polos. Bem? E vamos graficar isso nesse plano complexo. Parte real, parte imaginária. Quando passa quando K é 0? Quais vão ser os polos do sistema? Lo mismo que el lazo abierto. O mesmo que laço aberto. E seriam qual? 0 y menos 4. 0 e menos 4, tá? Porque tenho dois polos, sim? Então, se vou colocar aqui os polos do sistema, vou colocar aqui em 0, tá? E vou colocar aqui, os polos sempre se fazem com uma X, não? Recordam isso, não? E menos 4. Esses são os polos em laço aberto, correto? Alguém me dê outro valor de K. Qualquer valor de K. 4. O 1, 4. claro. 1 ou 4? Decidam que valor querem. 2. 1, diz um valor, rápido. 1, Primeiro 1. K igual a 1. Quando K igual a 1, eu vou ter essa equação, vou ser em verde acá. S ao quadrado mais 4S mais 1 igual a 0. Ah, quanto será isso? Pero eu podia ter sido mais inteligente e ter resolvido isso assim. Sim? Qual é a solução dessa equação para todo K? Há uma forma explícita para solucionar isso, não? Menos 4. Menos Más 4. Menos 4, mais ou menos. La raíz de 4 al cuadrado. Menos 16 menos 4K. É isso, não? 4. Sí, sobre 2. Menos 4K. Menos 4K. Sim, né? Sim. Sobre 2. Tá claro? Tá bem aqui? Sim? Posso simplificar isso? Sí, profe. Sim? Aqui simplifica com esse e aqui vai me sair 4 para fora, não? Vai me sair 2 para fora, desculpa. Aqui fica 16 menos 4, posso sacar 4, então aqui vai quedar menos 2, mais ou menos, deixa eu ver se eu não me equivoquei, 4 menos K. Tá correto isso? Sí, profe. Sim? Bem. Então, quando K igual a 1, eu, em vez de resolver isso, posso resolver a K, não? Sim? Então, quando K igual a 1, qual vai ser as raízes do meu sistema? Menos 2 más la raíz de 3 y menos 2 menos la raíz de 3. Então, vai ser menos 2 mais ou menos raiz de 3. Esse valor é o quê? É real ou imaginário? Real. São reais, são valores reais, não? Então, menos 2 mais raiz de 3 vai estar onde? Raiz de 3 é quanto? Não me acordo. 1, algo, não? 1,73, se me equivoco. Uhum. Por aí. Então, você botar num ponto aqui, não? E outro ponto aqui. Estão de acordo comigo? Sí, profe. Sim, aproximar. Ai, perdão, que às vezes Aqui tá. Então, aqui é quando K... Desculpa, aqui era K igual a 0, aqui é K igual a 1, tá? Então, aqui K igual a 0, aqui K igual a 1. Bem? Tá correto? Alguém me dá outro valor aí? 2, para anular la raíz. 2. Que vai ficar em 2? Me querían 2 raíces menos 2. Menos 2, mais ou menos raiz de 2, não?
¿Sí? Ah, sí, verdad. ¿Sí? Esse número é maior ou menor que esse? É menor, não? Raiz de 12 é menor que 3 e maior que 3, então eu vou ter um valor, vou colocar outra color cá. Tá? E vou colocar 12 aqui, menos 2, mais ou menos raiz de 2, que vai estar num ponto H. Vocês têm calculadora aí, calculem. Sim? Então, aqui é K igual a 2. K igual a 2. Correto? Se eu pego qualquer valor entre 1 e 2, onde crê que vai estar os pontos? Se eu pego um valor entre 1 e 2, onde crê que vai estar? Vai estar aqui no ponto A ou vai estar aqui no ponto B? Ou daqui no ponto C? A. Vai estar no ponto A. Ou seja, qualquer valor entre 1 e 2, vocês vão ver que vai estar um valor entre meio, não? Sim? E aqui do outro lado, notem que tenho dois polos. Tenho um polo cercano à origem, tenho um polo cercano a 4. Tá? O que passa quando K igual a 4? Una única solución. Hum? Tiene una única solución. Tem uma única, ou seja, não tenho uma única solução. Tenho dois polos que são iguais. Quanto vale esse polo? Menos 2. Menos 2. Então, quando K igual a 4, tenho dois polos reais iguais. Então, se não é que tenho uma única solução. Tenho dois polos que são menos 2 e menos 2. Sim? Tá? Aqui, vamos. Opa, aqui para... Ai, não sei se dá. Então, os dois polos, vou assumir que está aqui. Esse é meu ponto menos 2. Tá? E isso equivale que K igual a 4. Sim? O que passa, então, se quando eu tenho K entre 0 a 4? O que posso afirmar? Se meu valor de K é entre 0 a 4, como serão os polos? Reales. Os polos são reais. Sim? Se os polos são reais, como vai ser a curva de resposta? Como se comporta um sistema que tem polos reais? Solo se amortigua. Se amortigua, No, ou seja, tem um sistema que vai ser mais ou menos assim, não? Claro. Correto? Pode ser mais ou menos a velocidade de resposta, não estou preocupada aqui, mas vai ser esse comportamento. Imagina que isso é uma curva mais suave. Tá claro? Então, meu sistema vão ser reais e o comportamento do meu sistema é assim, no qual não tenho oscilações. O que passa quando K é maior que 4? Vamos ser aqui do lado minha outra tabla, sim? Dá um outro valor de K, ora. Va a dar valor imaginario. Sim, então você me dá qualquer valor de K. Digam, K maior que 4. 8. 8. Tá? Se K é igual a 8, então quais vão ser os polos? Vou ficar menos 2, mais ou menos, raiz de menos 4. Então, isso vai me dar o quê? Menos 2, mais ou menos 2 rota. Sim? Tá correto? Então, se que vai ter acá? Que vai ter acá? Vou ter um ponto que está aqui e um ponto que está acá. Tá? Bien? Sim? Então, o que passa com isso? Esse polo agora como se comporta? Como que se comporta esse polo? Como se comporta esse sistema quando K é igual a 8? Subamortiguado. Subamortiguado que tenho? Oscilações na resposta. Então, a resposta do meu sistema agora, quando K é maior que 4, vão ser de que tipo? Eu vou ter sistema com oscilação. Sim? Tá claro isso? Sim? Então, o que passa quando K entre 4 e 8? Aqui é K igual a 8, não? Sim? Pero se eu pego K igual a 5, vou estar num ponto aqui. Se pego K igual a 6, vou estar num ponto para cá. Estão entendendo isso? O que passa quando K é infinito? El sistema no está. Imaginario. A parte real continua menos 2, não? Porque a parte real nunca muda. Nota que a parte real não muda. Quem muda? Solo la imaginaria. Só imaginária. Então, vai ficar... É meio raro dizer isso, mais ou menos infinito. Sim? Então, continua K, pero mi K tende a infinito. Correto? Sim?
Então, eu poderia dizer que meu sistema começa em 4 e 0, começa nos laço aberto, tá correto. Meu sistema começa em 4 e 0. Quando K vai aumentando, ele vai indo até -2, tá claro? Até chegar a 4, sim? Quando chega em 4, o que passa com isso? Eu aumento, quando aumento K, o meu sistema vai para mais ou menos infinito. Os polos são sempre complexo conjugado, recordem, não? Sim? Então, esse meu sistema, esse em amarillo seria o lugar geométrico das raízes. O que indica esse lugar geométrico das raízes? A partir da função de transferência de laço aberto, eu consigo analisar quais são os polos do sistema em laço cerrado e ver como se comporta quando eu vario um parâmetro. No caso K, o parâmetro é a ganância K. Tá claro isso? O que passa com isso? Quando K é cercano a -4, quando K é menor que 4, o que posso afirmar da resposta do sistema? Se comporta como? Um sistema de primeira ordem, de segunda ordem? Como é o comportamento do sistema? Quando K é menor que 4. Em laço cerrado. É sobreamortiguado. É sobreamortiguado, então se que tenho? Se comporta mais como um sistema de primeira ordem. Não tem oscilações, sim? Pode ser um pouco mais lento para chegar à resposta, correto? O que passa quando K maior que 4? Aí é como na segunda ordem. Como de Seria segunda ordem, o sistema, segunda ordem com polos imaginário, não? O sistema, então, se agora tem mais oscilações, sim? O que passa quando K é muito grande? A parte real continua a mesma, -2. O que passa com a parte imaginária? Mientras más grande Infinito. sea, E isso implica o quê? Que meu sistema vai ser pouco ou muito oscilatório? va a ser muy Muy oscilatorio. oscilatorio. Vai ser muito oscilatório. Entenderam? Agora, análise desse lugar geométrico das raízes. Existe algum K no qual meu sistema seja inestável? Em laço cerrado? Entre K, entre 0 e infinito, porque aqui estamos assumindo K positivo. Sim ou não? No, profe. Não. Para esse sistema, qualquer valor de K positivo garante que o sistema vai ser sempre estável. Tá bem? Sim? É fácil dibujar o lugar geométrico das raízes para esse sistema? Por este sí. Para esse, sim. Agora, o que passa se eu tenho um sistema de ordem 5? Então, se o polinômio da equação característica vai ser de ordem 5, encontrar as raízes desse polinômio para diferentes valores de K é algo sencillo? No. Não. Então, se é por isso que vamos ver agora, é um método, sim, que nos permite dibujar o lugar geométrico das raízes baseado em la função de transferência de laço aberto. Tá claro? Sim? Vamos usar o mesmo exemplo para explicar o método. Então, se eu sei, ao final vamos ter o mesmo diagrama, o mesmo lugar geométrico das raízes em amarillo, pero agora utilizando o método. Bem? Na página do curso eu deixei vários exercícios, tá? E vocês podem usar também para ajudar ustedes o comando em MATLAB que se chama RLOCUS. Opa, aqui. RLOCUS. RLOCUS dá um help, normalmente tu pode colocar... sempre me confundo, perdão. Perdão, numerador com denominador, não denominador. Então, eu vou ter aqui numerador e denominador, correto? RLOCUS, numerador com denominador. E aí vocês vão poder, então, ser o lugar, e sempre é o numerador e denominador da função de transferência em laço aberto. Correto? E aí vão poder traçar o lugar geométrico das raízes, e ele traça o lugar geométrico para quando K maior ou igual que 0. Professor, existe o lugar geométrico para K menor que 0? Sim, existe.
pero no curso acá vamos ver apenas o K maior que 0, que é como a ferramenta que mais vamos utilizar. Tá claro? Bem? Se querem saber como se construi para K menor que 0, podem ver no Q, que apresenta para os dois. Dúvidas, consulta em relação a isso? Profesora, si h de s es un valor real, tendría el mismo comportamiento que K, ¿no? Se h de S é um valor real, o que tu me diz um valor real? Se fosse uma ganância, K? Sí, 1, 2, 4, Dá o 8. mesmo, vai multiplicar minha função de transferência K. Sim? Então, aqui ficaria, imagina se aqui fosse 4. Multiplica G1 de Que S por tampoco 4. tiene que ser negativo h de s. Que tampoco tiene que ser negativo h de s. É que já h de S, na verdade, é uma função? Sim. Na verdade, aqui estamos analisando que a K tem um signo negativo a K, não? Essa é uma retroalimentação positiva. Se teu h de S fosse negativo a K, isso é o que passa, por exemplo, em uma equipe que está trabalhando com função de transferência negativa. Sim? Então, se na verdade, para ser a análise correta, deve considerar que o K é negativo. Porque senão vai te dar A verdade é que quero que esse produto todo aqui tenha um signo positivo. A K apareça o positivo. Essa é a análise que estamos fazendo, não? Tá? Porque a retroalimentação é negativa e por isso me aparece um mais. Acá. Bem? Tá claro? E já vamos entender por que agora. Pela questão do ângulo. Isso é o que cambia. Na verdade, todo o resto é o mesmo. O que cambia é o ângulo. Toda outra análise é a mesma. Bien? Sim? Tá? Buena a pergunta. Bien? Então, se o lugar geométrico das raízes é uma ferramenta que nos permite ver como se comportam as raízes da equação característica, ou seja, a trajetória, quando certo parâmetro varia. Não é necessário que o parâmetro seja a ganância, poderia ser qualquer outro parâmetro do sistema, poderia ser um polo, poderia ser um zero, simplesmente tem que aparecer da forma como colocamos, KG1 por H1, tá? Equação característica, denominador da função de transferência igual a zero. Função de transferência laço cerrado igual a zero, tá? Esse é o que temos, então, e vamos considerar a K. Simplesmente aqui temos o seguinte sistema. A função de transferência em laço cerrado vai ser essa, não? Sim? G de S1 mais G de S, H de S. Sim? E essa equação característica me dá isso, que 1 G de S, H de S igual a S, e me implica que isso me implica isso. Estão de acordo comigo? Sí, profe. Sim? Eu posso representar esse número, essa função de transferência pode ter polos, esse S pode ser um número complexo, não? Sim? Então, Sim. se posso dividir isso em módulo e fase? Sim ou não? Sim. Posso dividir isso? E essa restrição que G de S, H de S igual a menos 1 implica o quê? Que o módulo de G de S, H de S tem que ser igual a quanto? A 1. A 1, sim? E la fase? ¿Qué me diz la fase? La fase vendría a ser como la información acá del signo, ¿o no? Exatamente. ¿Qué me diz a fase, então? A fase aqui tem que ser quanto? Como Sería aqui é menos 180. Hã? 180 grados. 180 graus, mais ou menos 180. Pero só 180 ou pode ser qualquer múltiplo ímpar de 180? Claro, puede ser cualquier número. Qualquer número ímpar de 180, porque 360... Claro. Por isso é que me Sim. diz o signo. Claro que se aqui fosse negativo, qual seria o ângulo acá? Seria negativo Seria- igual a negativo, então isso me diria que seria a fase, a hora seria 360, 0 a Claro. 360, não? Então, Claro. aqui é qualquer número ímpar de 180. Tá claro? Para todos está claro ou só para o estudante que me respondeu? Não le veo, não Para veo mí está nada de claro. ustedes. Hablen. Para mí está claro. Tá claro? Tá. Então, o que teríamos acá? Então, se considere... E agora vamos fazer essa divisão. G de A de S é um K, G de 1, aqui botei um H1, dá o mesmo, tá? Posso colocar a ganância K ou um H de S. E considero aqui que K
Então, aqui, 1 mais g de u, se é complexo conjugado, você pode expressar como módulo igual a 1. Se o k é maior que 0, então o ângulo de g de s tem que ser qualquer número ímpar multiplicado de 180, sim? Tá? E se k é menor que 0, então seria um múltiplo par de 180, correto? Que poderia ser 0, 360 e aí sucessivamente. Bem? Então, se nós outros vamos considerar aqui apenas que o ângulo é par. Então, essa é a pertinência de um ponto lugar geométrico. O que me diz a pertinência? Se um ponto... Quando eu digo um ponto, é um polo, tá? Um polo S pertence ao lugar geométrico das raízes se satisfaz minha condição de módulo e ângulo. Bem? Vamos voltar ao lugar geométrico das raízes que teníamos antes, simplesmente para ver acá. Recorda que tinha isso, menos 4, 0. Aqui tinha o menos 2, sim? Esse lugar geométrico que teníamos antes, tá claro? Opa, perdão. Lá, o pulso não é muito bueno. Esse é o lugar geométrico. Se eu pego no ponto, me dá um ponto aí. Alguém me diga um ponto que pertence ao lugar geométrico. Alguém me diga um ponto que pertence ao lugar geométrico. Menos 2 Diga um más sí. ponto. Menos 2 más sí. É menos 2, então se meu S barra é menos 2 mais I, tá? Sí. Então, onde estaria esse ponto? Estaria cá, não? Tá? Sí, por ahí. Por aí. Sí, Imaginamos por aqui. Não está muito boa a escala, mas esse seria o ponto, não? Tá? Menos 2 mais I. Sim? Então, esse seria meu ponto, aqui seria I, aqui seria 1, não? Porque aqui é a parte imaginária, aqui é a parte real, sim? Então, aqui seria menos 1 mais I. Como faria para vocês calcular o molo? Qual é a minha função de transferência? G de S, AT de E, aqui seria G1 de S, AT de S, isso era igual a quanto? 1S, S mais 4. Então, como calculo lá o módulo? Recordam como calculo o módulo? Sería como usar Pitágoras, por así decirlo, ¿no? Como con la raíz. Poderia usar Pitágoras ou poderia usar a função de módulo. Isso teria o quê? S ao Claro. quadrado, S ao quadrado mais 4S. Esse é o módulo, não? Sim? E isso tem que ser igual a 1. Ou seja, tenho que calcular que... Aqui tem uma ganância, desculpa, K igual a 1. Então, tenho que descobrir o valor de K, tal que o módulo, quando S igual a menos 2 mais I igual a 1. Sim? E vou calcular o módulo de um número complexo. Tá? E isso vai me dar o quê? Que vou calcular um K, que vai ser igual a 1, vezes o 1 aqui, vezes o módulo de S ao quadrado mais 4S, evaluado em menos 2 mais 1. Tá vendo? Sim? Mais I, desculpa. Mais I. Tá claro isso? Sim? Provavelmente, se vocês calculam isso, vai dar um K positivo. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Sim. Então, a função do módulo é muito sencilla de satisfazer. Tá? Quem queria usar Pitágoras também podia usar Pitágoras para encontrar o módulo. Não há problema. Pode usar de maneira geométrica, não? Sim? Tá? Pero aqui Sí, posso porque usar... en el apunte igual salía como algo relacionado también con un ángulo beta que sale ahí por ese... Tá, pero depois eu vou por esa explicar do razón. ângulo beta. O ângulo beta é o fator de amortiguamento, tá? Pero Claro. aqui o que eu estou calculando é o valor da ganância, K, tá? Então, se o que eu tenho que garantir é que o K é positivo, se existe um ponto como K é positivo. Crê que o K vai ser positivo? Sim, Sim. vocês já podiam ceder, isso deveria ser 5, não? Aqui deveria dar o K igual a 5. É isso, não? Aqui deveria me dar K igual a 5. Estão de acordo comigo? Sí, profe. Sim? Então, substituindo menos 2 mais I a K, resolvendo essa equação, vão ter K igual a 5. Bem? Aqui é simplesmente resolver a equação. Tá? Então, vou querer do módulo. Recorda que isso é o módulo, né? Raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Tá? Isso vai dar igual a 5. Esse não tem problema. E como calculo o ângulo?
Aí tem duas fórmulas. Posso calcular ângulo, que é o ângulo vai ser igual a tangente da parte imaginária mais a parte real, ou posso olhar graficamente, não? Esse ângulo, tenho que cambiar o ângulo em relação ao quê? A los polos, não? A los polos ou zero que tenho. Então, aqui tenho um ângulo e aqui tenho outro ângulo, sim? Se suma esses dois ângulos, quanto dá? Alfa 1 e alfa 2. Quanto dá se soma alfa 1 com alfa 2? 180. 180. Se vocês veem aqui no gráfico, que deveria estar bem hecho, então, alfa 1 mais alfa 2 é igual a 180. Então, implica que esse polo satisfaz esse critério e pertence ao lugar geométrico, tá? Se não uso graficamente, como calculo o ângulo? O ângulo do lugar da geométrico vai ser igual ao quê? O arco cuja tangente é igual a parte imaginária, não? Sobre parte real. É isso, não? Sim, sim. Sim? É arco sobre tangente, parte imaginária sobre parte real. Tá? Parte imaginária e real aqui é o coeficiente, não? Simplesmente para colocar isso. Bem? E daí deveriam chegar. Pero o que quero agora? Imagina que eu tenho outro ponto. Imagina que eu tenho um ponto agora, esse ponto. Esse ponto. Vou ser aqui nem complexo. Vou ser o ponto menos 5. Tá? O ponto menos 5 pertence ao lugar geométrico das raízes. Não vou me preocupar com módulo, vou me preocupar com ângulo. Como seria o ângulo acá? Como seria o ângulo acá? Seria de alfa 1, aqui, alfa 1 até o menos 5, isso vai ser o quê? 180, não? E do 4 até o menos 5 vai ser quanto? 180, não? Estão de acordo? Sim, profe. Sim? E isso vai dar quanto? Eu 360. Aqui o alfa 1 barra e o alfa 2 barra. 360, não? Satisfaz esse critério? Não. Não satisfaz esse critério. Vocês vão ver que com K maior que zero, menor que zero, satisfaz. Porque esse ponto pertence ao lugar geométrico quando K é menor que zero, pero não K maior que zero. Então, para K maior que zero, não satisfaz, ou seja, então, se o menos 5 não pertence ao lugar geométrico. Tá claro isso? Respondam algo, não vejo vocês. Se ¿Lo não está podría claro, explicar de diga, nuevo, não está profe? claro. ¿Lo podría explicar de nuevo, profesora? Tá. Qual ponto não entendiste? Tenta tu me explicar o que entendiste. Quem está falando? Que não veio quem está falando. Yo. Sí. Eu, ok, não adianta, me diz tu nome, não veio nada. Ah, Sebastián. Sebastián, diga, Sebastián. Lo que pasa es que no entendí el tema de los ángulos. Tá, diga. El de que alfa 1 baja, el alfa 2 baja. Eso no, esa parte era lo único que no Não, entendí. não é alfa 2. Imagina que tu tem o ponto menos 5 e aqui tu tá o 0. Desse polo a esse polo, quanto ângulo tem? Aqui deveria ¿De ser cuál menos. Hã? Para chegar do zero até o menos 5, quanto ângulo tinha? Imagina que aqui tem uma reta, não? Tu sempre assume que tem uma reta que vai passar pelo polo. E aqui tu tá saindo desse polo para chegar ao outro polo. Quantos ângulos? Quanto tu mide esse ângulo? 180. 180, tá? Agora, o mesmo, do menos 4 para o menos 5. Ah, sería 180 también. 180. E, na verdade, me olvidei de dizer, um ângulo daqui, o ângulo sempre vai ser o somatório do zero menos o somatório dos polos, sim? Do S até o zero e do S até os polos, sim? Do ponto que eu tô até o zero menos o zero. Então, aqui vai ser menos, vai dar menos 360. Se sumo esses dois, porque os dois são polos, vai me dar menos 360. Então, o ângulo da minha função de transferência, quando S é igual a menos 5, ele é igual a menos 360. Estão de acordo? Sim? Como esse ângulo é 360 e não é um múltiplo ímpar de 180, que me indica? O ponto S igual a menos 5 pertence ao lugar geométrico ou não?
No. Não, não pertence, tá? Então, esse aqui não pertence. O que implica não pertence? O que implica não pertence ao lugar, ao ponto? O que implica Que isso? ni siquiera sería no es un polo de la función para cualquier valor de K, independiente de lo que... Exatamente. Não existe um valor de K positivo no qual minha função de transferência em laço cerrado tem um polo igual a -5. Tá claro? Se o objetivo do meu sistema é garantizar que meu polo esteja em -5, não puedo conseguir com essa função de transferência. Tenho que cambiar algo no sistema. E aí vem o desenho de controladores. Tá bem? Sim? Sí, profe. Estou entrando porque sei que é algo que tem bastante dificuldade quando falamos de ângulo de pertinência, por isso estou mais lenta nessa parte, não sei nem que horas são. Eu creio que já estamos passando, não? Então, o que vamos ver na classe de amanhã é regras do lugar das raízes, tá? Aqui faltou aqui, K maior que 0. Botei LR aqui para dizer que é K maior que 0, e vamos dizer início e final de trajetória, trajetória sobre eixo real. O que quero que vocês hagam para amanhã? Que leiam essa informação e tentem ver se podem fazer o desenvolvimento disso para a função de transferência que utilizamos no início da classe, para essa função. Sim? Intentem. Ou leiam o material que está na página do curso, como alguns companheiros leram, o livro esse da Universidade de León. E aí vamos continuar. Pero é importante que entendam esses conceitos, quando pertence e qual é o módulo. E amanhã nós vamos trabalhar como desenhar o lugar geométrico para qualquer função de transferência. Tá bem? Alguma dúvida, consulta? Todas? Nenhuma? Todas, nenhuma? Sim? Mira, quando uno entende o lugar geométrico, é super sencillo, ¿sí? Pero se vocês nunca hacen o lugar geométrico à mano, nunca intentam, vai parecer que é algo super complexo. Tá claro? Bastián, quer falar? Não. Alguém quer falar? Não. Tá? Então, diga, Javier. Yo quiero preguntarle algo, pero no respecto a la materia, sino respecto al preinforme. Ok. Daí quedamos ao final para conversar. Bien? ¿Nadie tiene consulta do contenido? Não? Tá. Amanhã, então, se continuamos com isso, se querem, deem uma leída no material para amanhã poder ter fazer consultas, sim? Porque aí vai ter mais claro isso. Bien? Tá? Gracias por la assistência. Se não tem uma consulta sobre isso, vai quedar um pré-informe. Vou deixar, então, de gravar.